estava lá. Então, pessoal, seja bem-vindo. Dona Luciana, seja bem-vinda também conosco. Obrigado pela tua presença. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma passagem muito interessante que tem lá em João, tem também em Mateus e tem também em Marcos, né? E uma coisa que eu gostaria de falar nesses momentos de dificuldade, eu não sei se você já notou, gente, que eu tenho visto muitas pessoas que de repente não estava tão envolvido, né, necessariamente com igreja ou com uma religião, mas muitas pessoas que estão começando a buscar a Deus, buscar a palavra, estão começando a ler a palavra nesse momento de dificuldade, né? Eu acho interessante, nesse momento de dificuldade, nós começamos a entender que a maior necessidade do homem não é, de repente, estar bem, não é ter um bom emprego, mas é estar com Jesus, é ter uma conexão com Deus e ter uma esperança em Deus. Isso é muito importante. E muitas pessoas têm começado a perceber essa necessidade. Muitas pessoas, pela glória e honra do nome de Deus, têm sido curados de doenças e eles têm reconhecido que foi a mão de Deus, né? Então, muitas pessoas estão buscando. E pessoas, irmãos, que talvez achavam que tinham um relacionamento com Deus, estão se vendo em desespero nesses momentos onde você não tem no que se agarrar, você não tem um amuleto para se agarrar. Então você fica meio perdido se você não tiver uma conexão verdadeira com Deus e com o Senhor Jesus, ok? Se estivermos segurando unicamente em tradições, em situações que talvez nós achamos, mas não com o verdadeiro Deus, não com Jesus verdadeiramente, provavelmente nós vamos passar por maus bocados, né? Porque a vida, ela tem situações difíceis, ok? Então, vamos começar a nossa reflexão de hoje lá em João, capítulo 10, tá bom? João, capítulo 10. Uma ótima noite para a senhora também, irmã Delma. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você também, Goga. Tamo junto aí, parceirão. Vamos lá, pessoal. Então você abre lá em João, ok? João, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. Eu acho interessante que aqui em João nós temos uma situação interessante. Essa história que é narrada também nos outros evangelhos, ela é narrada, na minha perspectiva, com mais clareza aqui em João. Ela mostra um pouco mais dos detalhes da história aqui em João. E não foi necessariamente proposital que hoje de manhã nós falamos sobre Marta e Maria e agora também nós vamos falar aqui sobre Maria, né? Alguns escritores, alguns historiadores dizem que essa Maria é a Maria, a irmã de Lázaro. Então nós vamos acompanhar a história e vamos tirar um pouco de lições dessa história para a nossa vida, tá bom? O intitulado que eu coloquei ali para você, né, para a gente poder dar uma avaliada, é Qual o valor de Jesus? E é muito interessante porque essa história ela fala muito sobre isso. Qual o valor de Jesus? Ok? Olha só. Eu vou ler numa versão mais moderna, tá bom? Que é a nova versão transformadora.
e qualquer coisa a gente troca de versão para termos um entendimento assim mais literal do texto, do contexto da história aqui. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Eu estou dando risada aqui, gente, porque se você acompanhou a história de hoje de manhã, sobre Marta, né? Que Marta fala: Senhor, a Maria não está me ajudando a fazer os trabalhos. Não está me ajudando, Senhor. Fala para ela vir me ajudar. E Jesus fala para ela: Marta, Maria escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela. Então, Marta era uma pessoa que, se nós fôssemos pensar nos dias de hoje, era uma pessoa extraordinária. Por quê? Porque ela estava sempre servindo, ela estava sempre dando o melhor dela para servir as pessoas que têm necessidade, ok? Ela estava servindo o mestre, olha que ação nobre. Ela estava servindo os irmãos, ela estava servindo a igreja, vamos colocar dessa forma. E se você é uma pessoa que tem o dom de servir, provavelmente você é aquele que, quando aparece uma oportunidade, você está servindo, você puxa uma cadeira, você limpa uma porta, você limpa um banheiro, você troca um papel, você troca toalha, você troca água. Sabe, você leva água para o pastor quando ele está pregando, ou de repente, quando o irmão está com tosse no meio do culto, você levanta e leva para ele. Então, Marta, ela era uma mulher extraordinária e ela tinha esse dom de servir, né? Pelo que a gente vê aqui, ela era a pessoa que você gostaria que estivesse na sua igreja, ok? E Jesus, né, fala: olha, Marta, pegue um pouco da coisa mais importante. É importante servir, é importante trabalhar, mas o mais importante é Jesus. É importante servir, é importante trabalhar, mas o mais importante é Jesus. Muitas vezes nós esquecemos. Não é que o Senhor Jesus está dizendo: você não deve fazer isso, você não deve trabalhar, você não deve ser responsável. Não, ele quer nos ajudar a entender quais são as prioridades da minha vida. Você já notou que naquele texto onde fala não só de pão viverá o homem, a palavra está falando que o homem, ele não viverá somente de pão. Mas veja bem, se você ficar sem comer por muitos dias, as suas energias se vão e você acaba morrendo. Ou seja, é importante você comer pão, ok? Mas o mais importante é a palavra de Deus. Até o apóstolo Paulo, quando ele fala, o exercício físico tem pouco proveito. Ou seja, ele tem pouco, mas ele tem um proveito, né? Então, as comparações, quando as escrituras fazem, às vezes elas passam e nós, talvez por uma mente religiosa, nós temos a dificuldade de interpretar o que o Senhor Jesus está querendo nos falar, ok? Então é importante servir, é importante trabalhar, é importante ajudar as pessoas, mas o mais importante é buscar a Jesus, ok? Então Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de aloés aromático. Gente, só um minutinho aqui, né? Vamos esperar meus cachorros parar um pouquinho. Pararam já. Boa noite, Wagner. Seja bem-vindo. Então vamos continuar lá. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de aloés aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou
com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Só um minutinho aí, pessoal. Eu já vou voltar aqui, tá bom? Vou deixar você assistindo aí o vídeo de missões e eu já volto aqui. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nesse mês de setembro, nós teremos o início da nossa campanha de missões nacionais. E o tema desse ano da nossa campanha é Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19. E do dia 1º de setembro a 7 de setembro, nós teremos uma oração pela nossa nação. Irmãos, nós devemos compreender que Jesus, Ele se entregou por amor de nós. Deus, Ele deu seu único filho para morrer. Então a gente tem que agradecer pelo seu imenso amor, pela sua graça derramada por nós. A gente não merecia, mas Ele se entregou. Nós temos que saber. E vamos lá continuar a nossa transmissão. Se tiver algum problema aí, o Fábio já está me ajudando aqui a organizar, tá bom? Quando a gente tem bastante cachorro, a gente tem esses imprevistos aí no meio do caminho. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Voltando aqui para nossa leitura, ele diz o seguinte: Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de aloés aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume, ok? Aqui, nessa tradução da Bíblia, ele fala que o perfume era muito caro. Só que quando nós olhamos numa outra tradução, ele diz assim, ó: esse perfume que ela vendeu, então Maria, pegando um frasco de perfume, ungiu os pés de Jesus e toda a casa se encheu. Ela fala que esse perfume, ele valia 300 denários. 300 denários. Um denário é um dia de trabalho, é o valor de um dia de trabalho na época, né? E aí você pode converter para os dias de hoje. Então ela pega este perfume e ela leva e ela joga aos pés de Jesus. E olha só o que acontece aqui. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários? E o valor não foi dado aos pobres. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: Deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre os terão, ok? Aí na versão transformadora, que a gente estava puxando de novo, ele diz assim, ó: não que ele se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava para si, ok? Este perfume, ele valia muito dinheiro mesmo, sabe, gente? Era um valor assim bem grande. Se eu fosse colocar um denário a um dia de trabalho por dia, contando o ano inteiro, o salário de um brasileiro aí de, sei lá, R$ 1.000, vamos supor, um dia de serviço a R$ 80, ganhando 1.600,
ia dar mais ou menos 20 mil reais, né? Vamos colocar que esse perfume talvez custaria ali 15 mil reais, mas se fosse em dólar já valeria muito mais. Então, ela tinha algo de muito valor e ela valorizava acima de qualquer coisa Jesus. Você já se pensou nessa situação? Porque Judas, quando ele dá essa opinião, ele dá uma opinião muito interessante e relevante, né? Puxa vida, podia ser dado aos pobres. E realmente, nossa, podia mesmo, né? Só que Jesus, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, olha, os pobres, vocês estão tendo sempre eles com vocês. Agora pensa bem, nós conhecemos o valor que a pessoa tem pelas coisas quando ela mostra com as suas ações. Nós sabemos que Jesus, ele valorizava acima de qualquer coisa as pessoas necessitadas. Ele valorizava não acima de qualquer coisa, mas ele valorizava muito as pessoas necessitadas. Ele multiplicava pão, ele curava pessoas, ele não cobrava para curar pessoas como muitos dos outros fazia. Então Jesus ele valorizava muito as necessidades da pessoa, independente se necessariamente ela fosse seguir ou não. Quando Jesus ele cura os leprosos e só dois voltam ou um volta, ele curou aquelas pessoas e elas foram embora. Então Jesus, ele se preocupava com a necessidade das pessoas, ok? Só que ali estava acontecendo uma coisa muito importante. Aquele grupo, de repente, de pessoas que sabiam quem era Jesus, que estavam caminhando com Jesus, eles não valorizavam Jesus. Meu irmão, como é triste. Pessoas religiosas que falam de Jesus, que dizem que conhecem Jesus, mas quando eles têm ações na vida dele, as ações mostram que eles não estão próximos a Jesus. E de repente tem pessoas que não são tão religiosos, que não estão vivendo tanto essa massa de evangélicos que nós temos visto, mas quando você olha para as ações que eles têm, são ações que honram a Deus. Oh, glória! Sabe por quê? Porque Jesus mesmo falava: essas pessoas, eles me honram com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles são como sepulcros abertos. Como sepulcros abertos. Por fora é bonito, está enfeitado, mas por dentro tem mau cheiro. Eu acho interessante quando nós avaliamos a nossa religião. Será que a nossa religião ela está unicamente cravada nos nossos rituais, naquilo que nós fazemos com a nossa vida e quando nós não podemos fazer mais, o que acontece? Nós perdemos a nossa caminhada cristã. Ah, meu irmão, aquela mulher, embora talvez discriminada por muitas pessoas, embora talvez não reconhecida no nível social, que de repente muitas pessoas seriam, mas ela temia a Jesus. Ela temia a Jesus, porque ela sabia quem Jesus era. A minha pergunta para você, igual está escrito ali, qual valor Jesus tem? Quem é Jesus para você, né? Quem é Jesus para você, meu irmão? As suas ações, as suas atitudes, elas mostram que nós estamos aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, elas mostram que as nossas obras são para honrar Jesus. Você é crente? Sim, eu sou crente.
eu sou da primeira igreja batista, né, de Piedade. Mas quando ele olha para o William, pastor da primeira igreja, ele não vê Jesus. Ele olha para o William e ele vê uma pessoa que faz as coisas do jeito que ele quer. Mas quando ele pergunta, você é crente? Não, eu sou. Eu tenho a minha carteirinha, né? Não tá aqui a minha. Eu tava, deixa eu ver. Acho que não tá aqui. Não, eu tenho a carteirinha aqui, ó. Eu sou crente de carteirinha. Quantos escândalos, meus irmãos. Quantos escândalos. E eu acho interessante que a pregação de João Batista, quando aqueles crentes tradicionais chegam ali na presença dele, ele fala o seguinte: o machado está posto à raiz das árvores. Ok? Porque não basta você ter um amuleto, não basta você frequentar um prédio, não basta você ter uma carteirinha. Você tem que estar aos pés de Jesus todos os dias. Eu coloquei aqui, meu irmão, uma coisa muito interessante que eu achei dentro desse contexto, que ele fala assim, ó, Jesus fala para os discípulos: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Meu irmão, nós temos vivido uma geração de crentes que não temem a Deus, que lutam pelo próprio conhecimento e pela própria grandeza pessoal. Nós temos que mudar este quadro, mas não para nossa honra. Nós temos que ser crentes de fato que temem a Deus. Nem precisamos dizer que somos. Em alguns lugares, quando você vai fazer um cadastro, uma ficha, eles já estão perguntando: e aí, que religião que é a sua? Né? Eles querem saber. E a Bíblia fala lá em Tiago que a religião pura é a religião que cuida dos órfãos e das viúvas. Meu irmão, qual é a sua religião? Você é o crente de perfume, né? De terno? Você é o crente que veste a roupa de Jesus? Eu lembro de uma pessoa, não sei quem é, mas era uma amiga, ela falou assim, ó, vou vestir minha roupinha de ver Deus, né? Ah, eu sou crente, por quê? Ah, porque eu visto minha roupa e vou para a igreja. Mas quando vive no dia a dia, Jesus não está ali, ok? Então nós temos que mudar a nossa perspectiva, porque a perspectiva de ser um bom crente, nesse momento, era a perspectiva de Judas. Vamos ajudar os pobres, mas estava com o coração longe da presença de Jesus. Ok, meus irmãos? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por 2 centavos ou por 1 centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois vós valeis mais do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu estava pensando, gente, e existe uma teologia, né, que diz o seguinte: ah, mas é os pobres que são de Deus. Ah, mas é os pobres que. E eu estava pensando nessa situação. Eu estava pensando o seguinte: será? Essa teologia foi construída
em cima de uma teologia bem esquisita. O reino de Deus é dos pobres, é só para os pobres. Aí você começa a olhar no Antigo Testamento e até pessoas no Novo Testamento que tinham muito dinheiro, que tinham condições. Então, nós precisamos interpretar esse texto aqui. Nós precisamos interpretar esse texto aqui. Sabe por quê? Porque talvez a pessoa pense assim, ó, eu não preciso temer, porque Deus vai cuidar de mim, então eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar só esperando Deus cuidar de mim. Só que não é isso que Jesus está falando. Quando eu e você colocamos Jesus em primeiro lugar, como Maria estava colocando, e levando a vida dela na presença de Jesus, as outras coisas são acrescentadas, seja dinheiro, seja trabalho, seja suas necessidades. Entende, meu irmão? A questão aqui não está falando para você ser pobre. A questão aqui não. A Bíblia está dizendo assim: ó, tudo que você se conectar mais do que Jesus irá levar a sua vida para o fogo, para o fundo, irá afundar você. Então, o que está acontecendo nessas histórias, nesses contextos? Coloca Jesus em primeiro lugar. Eu lembro de um amigo, eu já fiz isso na igreja, que ele falava o seguinte: vou trabalhar. Vamos, Jesus, vamos junto comigo? Vou levar meu amigo comigo. E ele ia para o trabalho dele. Eu vou lá para o jogo de futebol. Jesus, vamos comigo? Eu vou lá para uma festa. Jesus, vamos comigo? Você entende, meu irmão? Porque uma falácia que existe, uma interpretação errada das situações é a interpretação da generalização. Ok? Então para seguir Jesus agora eu não posso ter dinheiro. Então para andar com Jesus eu tenho que ter dinheiro. Meu irmão, quando você vai até Jesus e você está aos pés dele, como Maria está colocando o melhor que ela tem ali nos pés dele, ele fala para você o que você deve fazer. William, trabalha nessa empresa. William, trabalhe nesse lugar. William, faça isso. Faça aquilo. Mas quando eu estou distante de Jesus, eu tenho dificuldade de saber o que ele quer para mim, então eu me conecto com rituais e com situações. Aqueles homens que estavam perante João Batista, eles pensaram: talvez esse ritual de entrar na água e sair vai me aproximar mais de Deus. Talvez esse ritual de estar sendo mergulhado por João Batista, que é uma pessoa conhecida por todos, vai me levantar perante Deus. Meu irmão, não são rituais. Se tem uma pessoa que te conecta, que te reconcilia com Deus e que muda a história da sua vida, é Jesus Cristo, meu irmão. Não são pessoas. Não sou eu. Não é o pastor fulano de tal. Meu irmão, essa semana, escândalos. Pastores, não é só essa semana, cada semana quase tem 2 ou 3 sendo presos, sendo pegos em adultério, sendo pegos fazendo coisas erradas. Ok? Não seja esse tipo de pessoa que está conectado com rituais, mas a vida está longe da presença de Jesus. Não são rituais que conectam você a Jesus, meu irmão. Não são rituais que te dão uma vida na presença dele. O que te conecta a Jesus é a vida dele. Ok? Encerrando, meus irmãos, uma das coisas que também a gente pode entender é o palpite de Judas, né? O palpite de Judas. Que palpite nobre, que nobreza, né? Ajudar os pobres.
Estou falando Judas, né, por causa que aqui no texto ele está falando que o conselho foi dado por ele. Mas uma nobreza, não, vamos ajudar os pobres. Mas o coração está longe de Jesus. Vamos fazer coisas para ajudar pessoas, mas o coração está longe de Jesus. As pessoas que você ajudar, meu, show de bola, vão ser abençoadas, talvez até vão conhecer a Deus. Mas o seu coração longe de Jesus machuca você mesmo. O seu coração longe de Jesus faz você chorar. Então você precisa ir a Jesus. E a discussão, muitas vezes, que os discípulos tinham, e eu creio que não era só uma vez, é essa discussão aqui, ó. Emergiu entre os discípulos uma discussão sobre quem dentre eles seria o maior. Entende? Então, será que muitas vezes, né, você acompanha, você está na internet, entende? Você pode abrir aí, você vai ver o que você quiser, gente. Quanto status gospel, o status de querer ser, de querer estar, eu passo por essas dificuldades. Eu passo por essas dificuldades. Às vezes, vendo uma situação, a gente pensa, puxa, a grama parece que está mais verde para lá, né? Só que quando você vai observar, você começa a fazer essas comparações quando você está longe do Senhor Jesus. Quando você está buscando uma elevação de você mesmo, não um relacionamento com Deus. A pergunta que muitas vezes eu faço para mim é o seguinte: se fosse só Jesus que você tivesse e você não tivesse mais nada, ou talvez mais nenhuma pessoa, como você estaria? Você estaria satisfeito? Você estaria realizado? Né? Quando o apóstolo Paulo ele prega lá em Atenas, ele fala porque Cristo é tudo em todos. Para que você possa ser completo e realizado, você tem que estar com Jesus. Porque se você estiver com Jesus, você não vai ter necessidade de outras coisas. Então, quando você for fazer o que você tem que fazer, meu irmão e minha irmã, você não vai vender a sua verdade, que nem a gente falou aqui. Entendeu? Ah, vou ter que fazer isso. Anda com o Senhor Jesus. Esteja aos pés de Jesus. Não queira ser maior ou melhor do que ninguém. Seja unicamente o que o Senhor Jesus falou que você é. E a vida vai ser mais leve. Independente do que você for. Independente de quem você for. Onde você estiver, o que você tiver. Ok? Aí para encerrar, né, tem um texto ali de João também, né? Tudo tá lá em João. Leia o livro de João que você vai é extraordinário, né? Que ele apresenta Jesus. Ele escreve assim: eu escrevi isso para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, ok? Então Jesus, em todo esse momento, em todos esses tempos, e todas as falas, em tudo que ele está fazendo, ele está trazendo e entregando vida para as pessoas. Pensa bem, Judas era o que o haveria de trair, ok? Só que quando Jesus ele está ali e ele fala aquela fala dele, Jesus fala assim: olha, os pobres estão sempre aqui com vocês, mas eu não estou sempre aqui. Eu não vou estar sempre aqui com vocês. Tipo assim, ó, creia, creia agora. Creia porque eu estou aqui com você. Olha para mim porque eu estou aqui com você. Sabe, gente? Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz, né? E muitas vezes eu tenho que me retratar dessas
situações. Sabe quando você fica chateado com alguém e, essa chateação eu vou usar a minha vida com a minha esposa, minha mãe, que a gente mora junto também. Muitas vezes a gente fica chateado e o que a gente faz? A gente não conversa, Você fica no seu canto, aí eu passo pela Emily e aí eu não falo nada, aí ela passa por mim, aí ela também não fala nada. A gente tá ali, A gente tá naquele ambiente, a gente tá junto, mas ninguém fala nada. Cada um no seu quadrado. Se deixar, meus irmãos, aquilo destrói a sua vida. Aquilo destrói a sua vida. Então eu já penso, não, peraí, eu tenho que acertar essa situação. Aí tem que sentar, aí tem que conversar, aí tem que pedir perdão um para o outro e tocar a vida. Mas por que você está falando isso? Porque muitas vezes Jesus está ao seu redor, caminhando com você, mas pelo motivo que talvez alguma coisa na sua vida não está indo como você gostaria, você começa meio que ignorar o que Jesus está te falando. Que nem talvez como eu ignoro a minha esposa ou ela me ignora. Ele está ali, está tentando falar com você. William, cara, o caminho é aqui. Muda, vamos para cá, vamos nessa direção. Só que muitas vezes eu quero ignorá-lo. Eu quero ignorá-lo, como se ele não estivesse ali. E o prejudicado dessa situação, meus irmãos, não é Jesus, sou eu. Sou eu. O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para Jesus e dizer assim: Senhor Jesus, vamos conversar? Vamos conversar, Senhor? Olha, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. O Senhor me perdoa? Gente, quando que Jesus não vai perdoar uma pessoa que se arrepende? Você sabe o que a Bíblia fala sobre o arrependimento? A Bíblia fala que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, quando eu e você nos arrependemos e pedimos perdão para o Senhor Jesus, para Deus, pelas nossas atitudes, há uma festa no céu. Há uma festa no céu. Meus irmãos, essa mulher, Maria, ela tinha muitos problemas, ela tinha muitas dificuldades, como eu e você, mas ela sabia que quando ela chegasse aos pés de Jesus, ela não seria rejeitada. E pessoas tentaram recriminar essa mulher de chegar aos pés de Jesus, mas Jesus censurou aquelas pessoas, mas não censurou Maria. Deixe ela, meu irmão e minha irmã, que você possa decidir no seu coração a ir até Jesus, a pedir o perdão que precisa ser pedido e a continuar a sua caminhada cristã. Se você tem algum pensamento na sua cabeça, algum pedido que você gostaria de fazer e tomar essa decisão nesse momento, feche seus olhos e vamos fazer isso juntos. Ore se você estiver sozinho, ou se você estiver com a sua família ou alguém, mas coloque: Senhor Jesus, eu não estou falando com o Senhor. Senhor Jesus, eu estou chateado contigo. Senhor Jesus, me perdoa por essa minha atitude. Senhor Jesus, me coloca de volta no trilho. Fale isso com Ele. Converse com o Senhor Jesus, porque Ele está com você, Ele está falando com você, ok? Então, vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo seu cuidado, obrigado por essa palavra que me encoraja e eu sei que encoraja muitas outras pessoas.
Ó Pai, eu peço por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está nesse momento pedindo perdão a Ti por situações que fez, por erros que cometeu, por pisadas na bola que ela tem feito, que o Senhor esteja comunicando perdão ao coração dessa pessoa, que ela possa tomar uma decisão diferente a partir de amanhã, que ela possa ir para o trabalho com o Senhor, que ela possa ter um relacionamento com as pessoas que estão ao redor dela, com o Senhor, e que ela possa entender que todas as vezes que ela for aos teus pés, o Senhor não irá rejeitá-la. Ó Pai, abençoa essa pessoa e dê força para que ela continue nessa decisão que ela está tomando nesse momento. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Meus irmãos, obrigado pela tua participação.